sentido, no nível narrativo, eu tenho justamente essa estrutura abstrata. Eu não falei que o nível discursivo são elementos concretos que revestem uma estrutura abstrata? Pois bem, o nome dessa estrutura abstrata é nível narrativo, certo? Então, é uma estrutura abstrata que dá sustentação ao texto, tudo bem? Estrutura abstrata que dá sustentação ao texto. E o terceiro nível, e mais importante para o entendimento do texto, para a interpretação do texto, é o nível profundo, certo? No nível profundo, eu tenho as categorias semânticas básicas que eu falei lá em cima, tudo bem? Então, categorias semânticas básicas valoradas. Isso é muito importante, categorias semânticas básicas valoradas. Se eu valorar positivamente, eu vou chamar de eufórico ou euforia. Se eu valorar negativamente, disfórico ou disforia. Tudo bem? Positivo, eufórico, negativo, disfórico. Conseguiram anotar? Por enquanto não tem que entender, só tem que anotar. Categorias semânticas básicas ou fundamentais, valoradas. Se a valoração for positiva, eufórico. Se a valoração for negativa, disfórico. Tudo bem? Eu estou falando de euforia e de disforia. Certo? Eufórico, disfórico. Agora eu vou ler uma história infantil, para a gente tentar aplicar essa teoria no texto que é simples, um texto de criança. Vamos lá. E olha, hoje é a aula que vocês não precisam ter medo de errar em nenhuma aula, vocês têm que ter medo de errar na prova. Mas hoje é uma aula que vocês podem errar à vontade, porque vocês nunca ouviram isso. Né? Nunca na vida de vocês foi dito isso, então vocês não têm nenhuma obrigação de saber. Quando eu explico acento, eu espero que vocês tenham uma base. Quando eu explico ortografia, eu espero que vocês tenham uma base. Mas quando eu explico semiótica, vocês podem errar à vontade, vocês não têm que ter nenhuma base. Certo? Então fiquem à vontade. Quando eu perguntar, fiquem à vontade para arriscar. Bom, olha só esse texto. Eu estava com o Foucault até quase igual. Bom, chama Apólogo dos Dois Escudos. Conhece essa historinha? É infantil, não é muito conhecido. Isso eu concordo com você, não é muito conhecido. É bobo. Bom, no tempo da cavalaria andante, 2 cavaleiros armados de ponto em branco, tendo vindo de partes opostas, encontram-se numa encruzilhada, em cujo vértice se vê erecta uma estátua da Vitória, a qual empunhava numa das mãos uma lança, enquanto a outra segurava o escudo. Como tivesse estacado cada um do seu lado, exclamaram ao mesmo tempo: que rico escudo de ouro, que rico escudo de prata. Como de prata? Não vê que é de ouro? Como de ouro? Não vê que é de prata? O cavaleiro é cego? O cavaleiro é que não tem olhos. Palavra puxa palavra, eiros que arremetem um contra o outro em combate singular até caírem gravemente feridos. Nisto passa um derviche, que depois de os pensar com toda a caridade, inquire deles o motivo da contenda. É que o cavaleiro afirma que aquele escudo é de ouro. É que o cavaleiro afirma que aquele escudo é de prata. Pois, meus irmãos, observou o Daroês, ambos tendes razão e nenhum atendes. Todo esse sangue se teria poupado se cada um de vós tivesse dado ao incômodo de passar um momento ao lado oposto. Bom, isso é a história infantil. Vamos aplicar. Talvez, mas ela é antiga também. Né? Então talvez vocês tenham estranhado algo no vocabulário. O que é algo no vocabulário antigo? Bom, vocês aprenderam na escola alguma coisa nesse sentido. O professor lia um texto e aí ele perguntava: bem, o que vocês entenderam?
da história? Aí vocês respondiam mecanicamente nada, afinal de contas estavam fazendo outra coisa que não prestaram atenção. E aí começavam algumas tentativas, não é? Aí levantava aquele primeiro aluno, falava um pouquinho, um outro, professor, não, isso sim, isso não, isso sim, isso não. E aí depois tinha um questionário, não era isso? Aí ele perguntava, perguntas muito pertinentes, ele falava assim, quem são os personagens? É isso? O que causou conflito entre os cavaleiros? Onde se passa a história? É possível, através de elementos do texto, precisar um momento histórico? Se sim, qual? Essa é difícil. Pelo contexto da obra, é possível imaginarmos o que seria um Daroês? Essa era difícil. Explique, essa valia 3 pontos. Depois ele falava, é possível extrair uma moral da história? Uma lição? Qual? E aí, se você respondesse a todos esses elementos, o professor se dava por satisfeito. Não é isso? O professor falava, ele entendeu o texto, ele leu, ele compreendeu, meus parabéns, não é isso? E até essas questões limitadas, às vezes, eram difíceis. Você olha e fala, quais eram os personagens? Isso dá para fazer. Agora, essa do período histórico, você já falava, período histórico. Você está entendendo? Qual é a questão, pessoal? Se você conseguir responder a todas essas questões, todas elas, significa que você entendeu o texto? Não. Não significa. Significa que você, em primeiro lugar, é alfabetizado. Porque todas essas informações estão no próprio texto, explícitas no texto. A segunda coisa que significa é que você conseguiu compreender a metade do primeiro nível do percurso narrativo. A metade do primeiro nível de um percurso gerativo de sentido. Tem mais 2 níveis e meio para você conseguir entender o texto. O problema é que na escola a gente nunca foi aos 2 níveis. A gente sempre parou aí. E não é por maldade, é porque isso é a semântica sintagmática. Se você conseguiu entender as palavrinhas e o significado dos conjuntos das palavrinhas, parte-se do pressuposto que você entendeu o texto. Eu vou mostrar hoje aqui que isso é uma bobagem. Que isso criou uma série de leitores que simplesmente não conseguem entender, eles conseguem só decodificar. Essa teoria da semântica sintagmática é responsável por criar pessoas que não sabem ler. Certo? É isso que acontece. Então vamos falar do nível discursivo, que eu falei que isso resolve a metade. O que é o nível discursivo? Eu disse que são elementos concretos, que revestem uma estrutura abstrata. Quais são os elementos concretos dessa historinha que eu contei para vocês? Quais? 2 elementos concretos. Isso. Então eu tenho 2 cavaleiros, o que mais? Uma estátua com um escudo, que é importante, o que mais? As lanças, não é isso também? Oi? As armas deles, as lanças, não lembro. A lança era da estátua. Ah, pô. O escudo faz parte da estátua. Oi? Faz parte da estátua. O Daroês. Tudo bem? O Daroês. Então eu tenho 2 cavaleiros, um Daroês, uma estátua apontando uma lança. A encruzilhada. E a encruzilhada, perfeito. Muitos alunos têm dificuldade em perceber a encruzilhada como um elemento concreto do nível discursivo. E é. Eu vou mostrar agora que é. Tudo bem? O nível discursivo é composto por esses elementos concretos. E eu posso antecipar para vocês. O nível discursivo tem uma influência pequena até. Claro que ele é a porta para que eu chegue ao verdadeiro sentido do texto, mas ele não é o verdadeiro sentido do texto. Quando eu penso nesse texto, eu não estou pensando em 2 cavaleiros brigando. Isso é irrelevante. É irrelevante como eu vou mostrar agora. Se eu fosse contar essa história para o meu filho, eu fiquei 7 meses. Ele entende pouca coisa. Eu tenho uma capacidade cognitiva muito reduzida, o que me frustra um pouco. Ele entende com poucos comandos
que tem uma capacidade de aprendizagem extremamente limitada, mas ele está se desenvolvendo. Eu entendo que isso é absolutamente natural. Mas isso me frustra um pouco, eu confesso. Eu ficaria mais animado se ele conseguisse aprender comigo, que ainda não consegue. O ponto interessante dessa história é que ele aprende muito sozinho. Eu acho que essa é a parte mais interessante. É um momento que eles não conseguem aprender quase nada externamente, mas eles conseguem desenvolver alguns códigos que estão gravados instintivamente. Ele ficou de pé sozinho, eu fiquei segurando, ele engatinhou sozinho. Tudo que ele aprendeu sozinho. Em contrapartida, parece ser incapaz de aprender algo ensinado, pelo menos por mim. Mas, se eu fosse explicar isso para o meu filho, imaginando que ele desenvolva um pouco mais a capacidade cognitiva, ainda assim, eu não utilizaria esses termos, certo? Então, quando ele tiver 1 ano e meio, que eu imagino que seja um período já de uma compreensão possível, talvez, que compreenda alguns comandos simples, coisas do gênero, e eu quisesse contar essa história por algum objetivo, porque a gente vai ver que essa história tem um objetivo. Essa história é uma dissertação, não é uma narração. Ela quer convencer alguém de alguma coisa. Mas se eu quisesse contar, eu contaria diferente. Eu contaria a mesma história diferente, certo? Até agora, me parece que ele não tem nenhuma preferência por nenhuma forma específica, ainda que represente animais. Pelo menos é o que a minha percepção tem mostrado. Mas ainda assim, eu escolheria provavelmente sapos. Sapos são, em geral, simpáticos, né? São personagens. Então eu falaria algo assim. Eu falaria, filho, em um dia, o sapo estava à beira da lagoa, que é o habitat aí natural, e se deparou com uma magnífica mosca, certo? O sapo se alimenta de moscas. Ele se deparou com uma magnífica mosca. E aí ele gritou, nossa, que maravilhosa mosca preta. Maravilhosa mosca preta. E ele ouviu, ao mesmo tempo, um outro sapo que estava do outro lado da lagoa exclamar, que maravilhosa mosca verde. Certo? E ele falou, ora, mas como mosca preta? Como mosca verde, a mosca é preta. Ele falou, não, como mosca preta, a mosca é verde. Não, é preta, não, é verde. Não, você é cego ou daltônico? Não. Né? Mas aquela mosca é preta. Não, a mosca é verde. E aí eles, bom, palavra puxa palavra para plagiar uma estrutura do texto. E aí um sapo atira um veneno no outro, o outro bate com a língua nesse, e aí um pula em cima do outro. De tal sorte que os dois ficam gravemente feridos. Gravemente feridos. Caem no chão, já desacordados. E aí veio uma sapona. Veio um sapão, uma sapona. Muito antiga da região, muito grande. E ajuda os dois, trata dos dois, e depois que ela dá esse tratamento básico, ela pergunta para eles, vem cá, por que vocês brigaram? Né? Por que isso? Esguicharam? Por quê? É porque ele falou que a mosca é verde, o outro ele falou que a mosca é preta. E aí essa sapa que é mais experiente, fala para eles, olha, moscas varejeiras são pretas e verdes. Então, se vocês tivessem esperado a mosca voar um pouco, ou se tivessem acompanhado aquela mosca por mais tempo, vocês teriam percebido que a mosca, na verdade, tem as duas cores. E aí não precisariam se matar. De repente, da próxima vez, talvez seja mais indicado observar uma atenção um pouco maior. Pode falar. Certo? Pessoal, se eu for fazer aquelas perguntas da escola, quais são os personagens, os sapos? Onde acontece no lago? Qual é o que gera a briga, a discordância com relação à cor da mosca? Quem ajuda?
a sapa sábia, quem